Vamos trazer o nosso entrevistado para essa conversa? A Grande Verdade, entrevista. Olha, eu nem acredito que nós finalmente conseguimos trazê-lo depois de meses de negociação. É uma honra pra gente. Ele é advogado, professor, já foi deputado estadual, deputado federal, ministro da Fazenda, ministro da Integração Social, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e futuro presidente dos Estados Unidos, Ciro Gomes. Fala, Ciro, tudo bem? Até que enfim. Olha o Ciro aí, gente. Olha o Ciro aí. Até que enfim. Boa tarde a todos vocês. É um prazer muito grande. Desculpa aí a demora, mas eu peguei Covid. Pois é. A gente... Eu gostei que você pegou Covid só para não falar com a gente. Você fez de propósito. Que tem que ter prudência e cautela, sem dúvida, que é só águias aí. Mas como é que você está? Eu tenho felicidade. Você está melhor agora? Eu estou bem, estou curado, já fiz o exame, testei negativo e não ficou, felizmente, nenhuma sequela. Mas eu ainda recomendo todo mundo se cuidar, porque é perigoso demais o bicho. Você teve algum sintoma assim mais severo, Ciro? Não, eu tive febre, dor no corpo, um cansaço sem explicação e intercalando a febre, uma sudorese, quer dizer, uma suadeira, como a gente fala aqui no Ceará, muito grande, durante ali 8, 10 dias. O resto foram os outros dias todos, meio sem sintoma, mas fazendo o exame de 3 em 3 dias, mas ainda portador. Agora não, agora já estou livre. Legal. Que bom que você está bem. A gente tinha uma entrevista marcada no dia que você anunciou que estava com a Covid, a gente ficou sabendo, a gente não comentou nada aqui, até um pedido do seu assessor. Aliás, um agradecimento antecipado ao Vicente Gioielli, que nos ajudou a fechar essa entrevista. Cirão, aqui é um programa jovem, rádio jovem, a gente tem um papo aqui descontraído, leve, mas a gente fala de questões sérias aí. Então, eu queria só te apresentar como é que é o jeitão do programa e as pessoas que estão aqui com a gente. Cláudio Tonholi, jornalista consagrado, está aqui na mesa. Aqui na mesa também está a economista Francine Mendes, que tem perguntas da área dela para você. Por Skype está o editor Paulo Tadeu e o cientista político, marqueteiro e especialista em política direto lá de Brasília, Marcelo Vitorino. Vamos começar então. Eu vou aproveitar que o Ciro está aqui, a gente ia comentar a notícia depois da entrevista, mas vamos trazer o Ciro para dentro do programa. Porque ontem o Bolsonaro fez um monte de declarações ontem no final do dia e algumas a gente não entendeu bem, Cirão. Então, queria que você ajudasse a gente a compreender o que o Bolsonaro falou. Vou pedir pro Leandro soltar o primeiro trecho. É um trechinho curto do pronunciamento do Bolsonaro de ontem. Tudo agora assistimos. Pode soltar. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. E é isso. Ô Ciro, e aí, só para entender, o que é isso? Tem que ter pólvora? O Bolsonaro está querendo declarar guerra com os Estados Unidos? O Bolsonaro, infelizmente, é um grande imbecil, irresponsável. Apenas a diplomacia não dá. Mas ele tem um sentido de sobrevivência e hoje, basicamente, o que explica esse disparate, mais um, é esse instinto de sobrevivência que ele está executando. Quando o Trump perde a reeleição nos Estados Unidos e o Ministério Público faz uma representação irrespondível, mostrando a roubalheira do filho dele, a conexão com milícia e com ele próprio, o Bolsonaro perdeu o chão. E ao perder o chão, qual é a lógica de escape dele? Primeiro, ele não se controla. Segundo, ele faz um esforço enorme para distrair as pessoas que são fanáticas por ele, normalmente fazendo um disparate dessa natureza. Isso também não é muito raro, não. Os ditadores da Argentina mergulharam a Argentina numa tragédia econômica, etc., e inventaram a guerra com a Inglaterra nas Malvinas. Aqui o Bolsonaro é muito mais idiota do que os sanguinários ditadores argentinos, e o que máximo ele conseguiu foi, para além de nos distrair, estamos aqui falando sobre esse disparate, não sobre a tragédia social e econômica que ele está produzindo no país e a tragédia de saúde pública. A intenção dele é essa, é distrair o gado para que a gente não discuta o que interessa. Mas ele, nesse passo, ele expôs a um grande vexame às Forças Armadas brasileiras.
É uma vergonha o que está acontecendo na internet, o deboche generalizado com que a população está reagindo, e quem está pagando o preço é isso, é a estrutura de defesa do Brasil, que está exposta mais uma vez, humilhada mais uma vez por esse presidente completamente despreparado que está aí. Tem outro trecho do discurso, por favor, Leandro. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Olha que prato cheio para a imprensa, ó. Hã? Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? A geração hoje em dia é todinho, Nutella. Pois é, Cirão, ele, de novo, tratando questões tão graves, tão sérias dessa forma, não é? A gente tem que arrumar uma vacina urgente para isso. Perdão, é um imbecil irresponsável, mas o ponto é esse. De manhã, o que tinha acontecido? Ele tinha feito uma declaração que beira o crime. Eu, inclusive, vou insistir no impedimento, no impeachment, porque é um crime, na verdade. Mas a declaração que beira o crime foi a declaração de que a vacina testada da China tinha causado morte, etc, etc, etc. Malversando informação que ele tinha o oposto, portanto, mentindo, e criando um caso na única causa politiqueiro, na única solução para esse grave problema de saúde e econômico que a pandemia causa, que é a vacina. Quando o Bolsonaro fez a declaração dizendo que ganhou do Dória, não é, ele mostrou claramente o nível de irresponsabilidade com que o governo brasileiro está tratando, volto a dizer, a única solução para os efeitos de saúde pública trágicos e econômicos trágicos também, que a pandemia trouxe para nós, que é a vacina. E aí pegou muito mal, a sociedade inteira está fazendo, e ele então reage como um imbecil irresponsável que é, cabeça muito curta, um grande irresponsável, aí vomita misoginia, vomita homofobia, né? De novo trazendo temas sexuais, que é a grande obsessão dele. Isso daí também Freud explica. Ciro, você teme que o Brasil esteja se tornando um país pendular? Ou seja, estávamos na esquerda, guinamos para a direita, agora em 2022, com os descalabros do Bolsonaro, poderíamos guinar para a esquerda de novo? Cadê o centro, Ciro? Isso é uma tendência no Brasil, né? Na medida em que, por exemplo, no processo da ditadura, né, aconteceu o que aconteceu, nós caímos num ciclo de populismo com Sarney, que acabou produzindo o extremo oposto, que foi o Collor. Quando o Collor desastrou-se, produziu-se aí, em função do Plano Real, uma saída alternativa ao país, que foi malversada pelo Fernando Henrique, que ao invés de produzir o conjunto de mudanças que, para além da estabilidade financeira, do fim da inflação, desenhasse um caminho estratégico de desenvolvimento, essa agenda foi jogada na lata do lixo em troca da reeleição. Resultado, o Brasil quebrou e produziu esse efeito pendular, dando finalmente a chance ao Lula, né, de ser presidente do Brasil. O Lula fez uma guinada mais ao centro, fez um governo que produziu algumas coisas importantes na direção do povo, o salário mínimo melhorou de valor, o crédito aumentou como proporção do PIB, a rede de proteção social foi praticamente universalizada entre os pobres, e isso melhorou muito o nível de consumo do Brasil. Mas, no outro lado, na produção, o Brasil continuou repetindo a mesma política econômica que nenhum compromisso tem com a produção. Enquanto os preços dos produtos brasileiros lá fora estavam muito altos, petróleo a $110, uma tonelada de minério de ferro a $190, o Lula conseguiu atravessar essa expansão do consumo. E, na crise de 2008, derrubou os preços do petróleo de 110 para 30, o preço do minério de ferro de 190 para $38, então o Brasil quebrou na mão da Dilma, e, pendularmente, agravado pela passionalidade da corrupção generalizada, o Brasil caiu nessa aventura de ultradireita, que, na verdade, se caracteriza por um protofascismo, por um populismo absolutamente estúpido na mão do Bolsonaro. Trata-se agora da gente produzir uma alternativa concreta, fora dos adjetivos,
para que a solução para o Bolsonaro não seja uma ilusória volta ao passado, que já não existe mais. Ciro, a minha pergunta em relação à economia, você acabou de falar agora sobre o compromisso com a produção, que é fundamental agora, principalmente para aumentar a produtividade, para você pagar esses juros da dívida, justamente para fazer essa rolagem que vai precisar ser feita. Hoje, a dívida pública está caminhando para início do ano que vem em mais de 100% do PIB. Você deu uma declaração quando estava ainda em 60% do PIB, que seria preciso, talvez, fazer uma auditoria cidadã da dívida, né, em relação a isso. Queria saber o que você pensa agora nesse cenário e como é que você acha que para que cenário que a gente está caminhando? Francine, para botar o nosso povo na jogada, você não termina uma conta no bar ou no restaurante e paga a conta sem conferir. Não é? No caso brasileiro, o serviço de rolagem da dívida, os juros, mesmo aqueles nominais, não é? A renovação do papagaio, leva 51% de todo o orçamento. Como nós estamos em déficit primário, nós estamos contabilizando esses juros também dentro. Hoje o governo anuncia que a Selic está no menor valor da história, e é verdade, temos que reconhecer esse mérito, e está em 2%. Só que todo dia o governo está rolando a dívida muito acima da Selic, 2 pontos, 3 pontos percentuais. E ninguém sabe disso. Portanto, o Constituinte de 88, Francine, é muito importante que a gente diga isso, eu sou muito sério, eu fui ministro da Fazenda, fui governador, fui prefeito da quinta maior cidade brasileira, não tem um dia de déficit, né? Como governador, eu resgatei com 20 anos de antecedência a dívida do Ceará, né? Tirando o Ceará dessa ciranda de juros. Portanto, é com essa seriedade que eu digo, a Constituição de 88 determinou uma auditoria. A auditoria não é calote, a auditoria é conferir a conta. Não é? Claro que obrigados que somos todos a honrar contratos, mas o brasileiro precisa conhecer, né, o galope da dívida, que faz 30 anos que a gente paga uma exorbitância e a dívida só aumenta. E isso para a população ficar sabendo. Então, eu, uma vez presidente do Brasil, o povo brasileiro vai conhecer essa conta. Não vou fazer nenhuma aventura, mas a auditoria que está determinada pela Constituição Federal finalmente será cumprida comigo. Marcelo Vitorino, faz a sua pergunta aí. Caro Ciro, que é para quem eu tenho uma admiração grande, inclusive, a gente ainda não trabalhou junto, mas um dia, quem sabe, na última campanha eu estava lá ao lado do Geraldo Alckmin, então naquele Titanic eu toquei violino. Então eu posso te fazer uma pergunta com bastante, vamos dizer assim, clareza. Como é que você pretende se viabilizar para disputar uma eleição presidencial diante de um cenário tão maluco que a gente está vivendo? Porque hoje eu não vejo, e muitas outras pessoas não veem, um candidato capaz de bater o Bolsonaro, claro, no dia de hoje. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 12 meses, 18 meses. Mas como é que você pretende viabilizar uma candidatura unindo outras vertentes? Porque isso faltou na eleição de 2018 para todo mundo. O centro se dissipou, pulverizou os votos e acabou indo Bolsonaro e Haddad para o segundo turno. Qual que é seu plano para evitar que isso aconteça de novo? Você tem uma longa experiência, apesar de muito jovem, mas muito talentoso. Você sabe que uma eleição majoritária, eu vou comparar aqui, para mim é uma espécie de foguete de 3 estágios. O primeiro estágio do foguete, aquele que arranca o peso do chão, que supera a força da gravidade, portanto é a razão mais importante, não tem nada a ver com fulano, com Beltrano. Tem a ver em qual é a principal motivação daquele momento em que a eleição vai se ferir da opinião pública. Então, na eleição de 2018, a principal força do primeiro estágio do foguete era o antipetismo. Não quero dizer se era justo ou injusto, mas para a esmagadora maioria do povo brasileiro, o que é que estava havendo? Um desastre econômico produzido pela Dilma, que funcionou como uma espécie de estelionato eleitoral. 40, 50 milhões de brasileiros ascenderam socialmente, melhoraram de vida, saíram da classe CD, foram ao crediário e, de repente, o desemprego desceu para 4%, o salário mínimo foi para $320 e, de repente, aquilo tudo virou uma grande mentira. 50 milhões de brasileiros desceram da sua posição social, o crédito expandido do crediário virou 70 milhões de inadimplentes no SPC, não é? O desemprego subiu de 4 para 14 e o salário mínimo a poder de compra desceu de 320 para $200. Então, 70, 100 milhões de brasileiros se sentiram enganados. Em cima disso,
você tem a desastrada Operação Lava Jato e a novelização em horário nobre da corrupção generalizada acaba desaguando na prisão, nada menos do que na prisão do Lula. Então essa mistura criou, né, e aí não é por acaso, o PT que tinha ganho nas grandes cidades do Brasil durante 30 anos praticamente, levou uma sova em São Paulo de 70-30. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no sul do Brasil, no centro-oeste, foi 70-30. E não souberam reagir. Ficam acusando o povo de fascista, de gado, como se não houvesse nenhuma responsabilidade na tragédia econômica e no desastre moral que eles produziram no país. Desta vez, anote aí o que eu estou lhe dizendo. Eu acho, francamente, que o Bolsonaro não é mais ameaça para o Brasil. Eu ainda duvido que, com o conjunto de forças que estão aí, e com os desdobramentos da crise econômica, da crise moral, né, a perda completa de qualquer retaguarda ou muleta internacional, conceitualmente e operacionalmente, com o fim do trumpismo lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro será a carta fora do baralho. Penso eu, comovidamente. Ele não será o nosso problema. Agora, o segundo, portanto, o antibolsonarismo, a mudança, vai ser a principal tendência da próxima eleição. O segundo estágio tem a ver com estruturas. Vamos lá, eu nas eleições passadas tinha essa posição mais equilibrada, nem era o PT, embora tinha sido aliado, era identificado por muita gente corretamente como aliado, e a força passional do antipetismo acabou mesmo me respeitando, eu tinha a menor rejeição de todos, mas as pessoas queriam o anti-PT, e o anti-PT que empacotaram para o povo não foi o Bolsonaro. Agora, e aí o Lula me isolou, o PSB estava comigo, o PCdoB estava comigo, isso não vou reclamar, apenas eu fiquei sozinho. Praticamente sozinho, então, sob o ponto de vista de estrutura, eu tinha 37 segundos na televisão. Ainda assim, tirei o terceiro lugar, com quase 13% dos votos, tendo 37 segundos apenas para me expressar na televisão, como sintoma dessa falta de estrutura. Agora não é mais o caso. Eu tenho agora uma pré-aliança que não está valendo para 2022, mas já funciona hoje. Nós temos uma aliança com o PSB, uma aliança com o PV, com a rede, estamos construindo um caminho alternativo, progressista, mas não petista, não é para negar o PT, mas é para afirmar uma alternativa progressista sem passar pano, sem justificar o injustificável que foi a contradição do lulopetismo na economia e na questão especialmente da corrupção, sob o ponto de vista do imaginário do povo brasileiro. E por fim, eu sou mais maduro, estou antecipando problemas que as pessoas estão vendo, que é o terceiro estágio do foguete, que é a possibilidade que o candidato tem, e acredito que naquele momento a população vai muito mais pedir, por esse efeito pendular, experiência, capacidade de compreender os problemas, capacidade de dialogar com forças diferentes, do que o tal nova política, o gestor, que foi vamos dizer, a consequência adjetiva, marketológica das eleições. O Dória, que foi homem do Sarney lá no Embratur, fez um pacote publicitário para se apresentar como gestor não político. Essa picaretagem existe, né? Agora, eu acho que o que a população está vendo, e as eleições municipais estão dando esse sinal, é de que nós precisamos de gente experiente. E aí, de novo, o vento está soprando para mim, porque eu tenho já uma estrada, fui ministro, conheço a economia e tenho uma ficha limpa. Portanto, acredito que dessa vez as minhas chances serão bem maiores do que em qualquer época. Ok. Paulo Tadeu. Posso fazer mais uma pergunta? Deixa só girar aqui, okay. Marcelo, guarda a pergunta aí. Paulo Tadeu, sua pergunta. Ô Ciro, eu tenho visto, você fez agora há pouco aí, se é que eu entendi bem, você fez criticou os vários governos que nós tivemos aí desde a democratização e você deu uma pequena elogiada no Lula aí, acho que foi o único que ganhou alguns pequenos elogios, e seguido de uma pequena crítica ao PT na sequência. Recentemente você teve uma conversa com o Lula, pelo menos foi o que os jornais noticiaram. O Lula voltou a ser um cara confiável para uma aliança, vai ter uma aliança, você vai ser o cabeça de chapa, o Lula vai ser o cabeça de chapa numa eleição em 2022? Ciro e Lula 2022, é isso? O Lula tá solto? Não é provável, Paulo, não é provável. Deixa eu dizer, eu estou procurando, eu tenho um livro que está aí agora, até frequentando bons, vamos dizer, honrosíssimos lugares na lista dos mais vendidos do Brasil, e é desse livro onde está o meu pensamento, que é basicamente um diagnóstico da história recente, moderna do Brasil, do ponto de vista econômico, social, e as pistas para, entendendo o que está acontecendo conosco, desenhar o que eu penso que deveria e poderia ser feito para o futuro.
Então, a minha análise é basicamente de que o Brasil não tem mais projeto. Quando o Brasil guiou-se, a gente pode fazer juízo de valor, enfim, tudo isso é absolutamente histórico, mas quando o Brasil tinha uma guia, que era o Projeto Nacional Desenvolvimentista, entre o ano 1930, que é a data da Revolução de 30, e o ano 1980, com a debacle do modelo, né, o Brasil cresceu 6,5% ao ano em números redondos. Foi a economia que durante meio século mais cresceu no mundo capitalista. Quando, em 1980, os juros americanos explodiram e as tecnologias começaram a se superar com mais velocidade, com mais sofisticação, o Brasil praticamente quebrou. E de lá para cá não temos sido capazes de achar uma alternativa estratégica e temos vivido de pequenos momentos de expansão do consumo seguido de quebra. Então, o fato é que, olhando de longe, entre 1980 e 2010, o Brasil, que crescia 6,5%, cai para 2%. 2% médio de crescimento. Isso não é suficiente para criar empregos, não é suficiente para resolver o grave problema de estoque de miséria, de desigualdade e de problemas de infraestrutura do país. Não é suficiente para cobrir o crescimento demográfico, nós ainda botamos todo ano 2 milhões de bebês na vida brasileira, não é suficiente para resolver o problema dos ganhos de produtividade em função da modernização. Uma máquina colheitadeira em Ribeirão Preto mata 76 empregos. E a solução jamais será tirar a máquina e voltar a 76 boias frias naquela condição de semi-escravidão. E o Brasil, então, desindustrializou-se pesadamente. Enfim, eu não quero fazer tese aqui, mas apenas explicando. Agora, o trágico, Paulo, é que de 2010 para hoje, o Brasil cai para 0 crescimento. Então, nós temos a pior década de toda a história do capitalismo brasileiro. 0% de crescimento em 10 anos de média. E aí a grande questão para mim é que as exceções disso foram o primeiro momento do Plano Real, que eu ajudei a fazer, e o primeiro momento da experiência lulopetista. Os dois têm um defeito. Expandiram o consumo, a população ficou alegre, ficou feliz, bateu palma politicamente, fez a reeleição do Fernando Henrique, deu ao Lula um pouco mais de longevidade, permitiu a ele nomear uma pessoa sem nenhuma experiência, como a Dilma, e na sequência, lá como cá, quebramos o país. Então não é elogio, é apenas a constatação de que as coisas no Brasil estão vivendo esses ciclos. Agora, o PT tem a natureza do escorpião. Você pode ver em São Paulo agora, né? Nós temos um laboratório na cidade mais importante da América do Sul. Então, nesse momento, as forças conservadoras mais neoliberais, etc., estão coesas ao redor do Covas e do Dória, que está escondido da campanha, e o PT está forçando uma mão com um candidato dele próprio, que não responde ao nível de exigência que está aí, e uma parte petista mais intelectualizada, mais sensível, aí, o mundo artístico, cultural, os intelectuais, estão no petismo renovado, dessa retórica interessante, mas que no dia seguinte só aperfeiçoa a tragédia, servindo de saco de pancadas. E nós temos o Márcio França. Nós estamos apostando no Márcio França, que é de todos, o mais preparado, administrador, foi prefeito, saiu com 93% numa reeleição, foi governador de São Paulo ontem, é ficha limpa, tem capacidade de dialogar, está na posição correta aí de uma esquerda moderada, equilibrada, com capacidade de somar outras coisas. E vamos ver, quem vai arbitrar isso é o povo. Vai contar com o PT, contar com o escorpião. Na fábula do sapo e do escorpião, todo mundo lembra, o escorpião pediu ao sapo uma carona para atravessar o rio e no meio do rio picou mortalmente o sapo e pediu desculpa. Iam morrer os dois, mas desculpa é a minha natureza. O PT não pensa no Brasil. A burocracia média do PT só pensa em si mesma e em se reproduzir. Ô Ciro, quando a gente olha para a foto dos candidatos de 2018, você, o Alckmin, a Marina, vocês têm tanto currículo, tanta experiência a mais do que o vencedor da eleição, e a gente fica pensando como é que essa qualidade pode conectar com o eleitor a partir de agora ou em 2022 e eleição presidencial não virar um mero concurso de popularidade, porque é isso que parece. Aí a gente está vendo agora aí partidos aí articulando com apresentadores de televisão. Qual que é a fórmula para isso não acontecer, Ciro? Olha, mas a democracia moderna tem essa fragilidade, que é a vulnerabilidade ao popstar, ao fenômeno televisivo, enfim. E nós, brasileiros, temos que ir lutando, votando, acreditando, persistindo na crença de que só o povo pode encontrar o caminho. Até porque quando o povo vota bem, recebe de volta o bom governo.
Quando volta mal, não somos nós que sofremos, é o próprio povo que paga um preço muito amargo, que é o preço amaríssimo que o povo brasileiro hoje está pagando. Então, veja, o Bolsonaro foi isso. O Bolsonaro é um velhaco, rapaz. Eu fui contemporâneo do Bolsonaro na Câmara Federal. O Bolsonaro foi deputado federal 28 anos, mas não é deputado federal, é ligado à escória da política brasileira. Sabe essa esculhambação do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, não sei o que, o Bolsonaro é dessa turma aí. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina no gabinete dele. Mas ninguém quis ouvir. Por quê? Porque a grande elite brasileira, os super ricos, empacotaram, não era nem a preferência. Tentaram o Alckmin, tentaram o Meirelles, tentaram o Amoedo, tentaram o Álvaro Dias. E aí a elite brasileira é cruel. Se você conservar as coisas, não tem tu, vai tu. Então empacotaram o Bolsonaro como o antipetista, o cara que ia moralizar o Brasil. Você imagina, um picareta que roubava dinheiro de funcionário fantasma a vida inteira, corrompeu as esposas, corrompeu os filhos. Todo mundo vai ver mais cedo ou mais tarde o que eu estou dizendo. É chocante, mas assim... E eles empacotam. Lá atrás fizeram isso com o Collor. E agora vão fazer. Então você imagina, um juiz... Veja, vamos imaginar que nós somos de um país europeu. A gente gosta muito de falar dos estrangeiros, vamos imaginar que a gente é um país europeu. Então, na Europa, um juiz, cuja tarefa é aplicar a lei de forma isenta e equilibrada, condena um político, tira o político da disputa da eleição e no dia seguinte, uma polêmica danada, eu não quero entrar se é justo ou não é justo, mas eu quero entrar no seguinte: o juiz condenou um político e o político, por isso dessa condenação, foi para a cadeia e não pôde mais disputar a eleição. No dia seguinte, esse juiz vira ministro do político e ganhou a eleição porque o outro não podia disputar por causa da sentença dele. Isto é uma imoralidade absolutamente insuperável. E esse cara se apresenta para o povo brasileiro como a chibata moral. Estou falando do Moro. Ciro, aliás, qual o legado da Operação Lava Jato, a teu ver, Ciro? É, de novo, a decepção para o povo brasileiro. Aliás, eu avisei muitas vezes, não é porque eu sou profeta. Eu conheço a Operação Satyagraha. Você lembra da Operação Satyagraha? Tinha o juiz Valentão, tinha o Procurador-Geral da República Valentão, tinha o delegado de Polícia Federal Valentão. Quando a imprensa cansa, porque a novela perdeu a graça, eles vão tudo para nulidade. E aí, em vez de ser a punição severa, eles garantiram foi a impunidade. Esse é o destino da Lava Jato. E hoje nós sabemos que a Lava Jato tinha uma conexão com interesses internacionais escusos e clandestinos. O Moro confraternizava com o FBI americano por fora das estruturas diplomáticas do país. Isso tudo está documentado. Hoje então, ele está confraternizando com o Luciano Huck. Então, eu ia dizer, então o Luciano Huck, o seguinte, o que é o Luciano Huck? É um apresentador de TV, nós podemos todos admirar o trabalho dele como apresentador de TV, faz o gênero apresentador que explora a miséria das pessoas, arranjando um patrocinador que dá R$1 milhão para ele, tipo a Magazine Luiza, dá R$1 milhão para ele bota 900 mil no bolso, paga imposto de renda como pessoa jurídica, 15%, enquanto o trabalhador paga 27,5% na classe média, e pega 100 mil e faz o cara se humilhar na televisão e no fim ganha R$100 mil do Luciano Huck para arrumar a casinha dele. Tá tudo certo, no mundo do espetáculo tá tudo certo. Agora, francamente, vamos nos transportar para um país da Europa qualquer. Um apresentador de TV que nunca deu um dia de serviço na vida pública, um playboy que na vida pessoal é isso que o Luciano Huck é, um playboy, um bom vivant, não é? Que vive de apagar fotografia no Instagram, de tudo que é de coisa que não presta na elite brasileira, ele está sempre junto. Ele está sempre junto, ele é o amigo do Aécio, ele é o amigo dos Batista, ele é amigo, né, enfim, vai tirando, vai apagando as fotografias do Instagram. Não, esse jovem resolveu entrar na política. Ótimo, viva, é muito bom. Ele vai ser um bom vereador em São Paulo, ou ele vai ser um bom prefeito no Rio de Janeiro? Não, ele quer começar sendo presidente do Brasil. Ah, mas o Brasil está tudo bem, você monta uma boa equipe, chama o Armínio Fraga, que é quem está por trás dele, e você vai, não, o Brasil está na pior crise social e econômica e política da história. Nós estamos ameaçados de uma disruptura econômica sem precedentes na história brasileira por aquilo que a Francine chamou a atenção. A dívida pública brasileira, pela primeira vez, extrapola 100% do PIB. O déficit primário no Brasil esse ano vai se aproximar de R$1 trilhão. A mentira que o governo anunciou das reformas trabalhistas, previdenciárias, que iam trazer de volta o investimento direto no estrangeiro, virou a maior fuga de capitais da nossa história. No governo Bolsonaro, nós perdemos para o estrangeiro $150 bilhões. Isso significa que durante o governo Bolsonaro, em 24 meses desse desastre
o brasileiro médio empobreceu a metade. O Brasil era a 9ª economia do mundo quando o Bolsonaro começou, e a depreciação da nossa economia é tão grave que nós caímos para o 12º lugar em 24 meses. Sabe quando isso aconteceu em alguma nação do mundo? Nunca. E aí o Luciano Huck, né, o nosso animador de auditório, quer ser o presidente da República. Na verdade, a elite brasileira é assim. Ela quer usar a presidência da República como uma espécie de animador de auditório, desde que, não é, os bancos controlem o Banco Central e a estrutura de arrecadação e distribuição do dinheiro do povo. O Marcelo Vitorino tem mais uma pergunta. Ciro, eu tenho mais uma pergunta rápida aqui, que assim, você falou muito bem em relação ao Luciano Huck ser apresentador, mas a gente já vê isso acontecer em outros lugares. Nós tivemos Nixon eleito nos Estados Unidos, recentemente na Ucrânia, um comediante foi eleito presidente da Ucrânia. O Trump. Ou seja, né, nós tivemos o Trump nos Estados Unidos, nós tivemos aqui também o Bolsonaro. Ou seja, a gente tem artista de todo lugar. Mas isso não é um reflexo da falta de um trabalho ideológico dos partidos no Brasil? Porque a impressão que eu tenho, eu estou nisso há 20 anos, não é tanto tempo assim, mas já é uma data. Eu não vejo nenhum partido com um trabalho ideológico forte, que vá realmente atrás de fazer uma militância partidária. Eu não vejo no Brasil nenhum partido fazendo o que o Democratas americanos fez, que foi fazer um grande Big Data antes do Obama, né? E eu não vejo nada disso aqui. Então, você não acha que a gente permitir que pessoas que não tenham a qualificação mínima para ser presidente cheguem até esse cargo, não é mais uma falha nossa do que o mérito deles? Mas sem nenhuma dúvida. Eu acho, democrata visceral que eu sou, e você tem toda a razão, de que quem manda é o povo. Não tenho nada contra qualquer tipo de artista vir se oferecer para ser candidato a presidente do Brasil. Só que eu não sou um neutro observador da vida brasileira, né? Eu sou um militante, uma pessoa do campo da luta. E aí, nesse caso, você tem toda a razão, e tem tanta razão que o buraco ainda é mais embaixo. Não é só a falta de uma politização, é que no Brasil aquilo que era o ideário progressista foi corrompido. Então, você chegar para o povo dizendo que esquerda é ser igual ao PT, você simplesmente pasteurizou tudo, você homogeneizou e igualou tudo. Qual é a diferença, não é, no concreto, no prático, no manejo da economia, na modelagem do Estado, na fórmula de tocar as políticas públicas, entre o neoliberalismo ilustre do Fernando Henrique e a experiência do lulopetismo? Simplesmente o que interessa é câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, rigorosamente foi a mesma política. Rigorosamente. Qual é a diferença de um para o outro? É a preocupação mais social do lulopetismo, que também derivou para coisas que estão previstas no neoliberalismo, que é a política social compensatória. Ao invés de um sistema tributário mais progressivo, que cobre mais dos super ricos e emancipe a população, de uma política industrial e de comércio exterior que faça o país se industrializar e não o oposto, nós optamos por deixar toda a economia a serviço da exploração do rentismo, da especulação financeira, e até anestesiamos as contradições sociais terríveis do Brasil com políticas sociais compensatórias. Apostamos num consumismo populista, que durante um tempo funcionou porque estavam pagos pelos preços altos dos nossos produtos lá fora. Na hora que esses preços caíram, o modelo mostrou-se insustentável. Ora, isso foi o que aconteceu lá atrás com o Fernando Henrique. Quando nós fizemos o real, eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real, a inflação, que era uma espécie de imposto, uma vez subtraída, virou renda para o povo. E o povo imediatamente foi ao consumo. E virou uma festa, todo mundo feliz da vida com aquele milagre. O Fernando Henrique, ao invés de fazer as coisas acontecerem na direção que estava planejado, foi lá e resolveu levar o doente, que era para ser levado para a cirurgia, levou para o baile funk. Meteu a reeleição e explodiu o consumo, o país não tinha condição de financiar isso, no segundo momento quebrou. É o mesmo filme. E nós precisamos interromper isso. Como? Isso falando o que você, Marcelo, de forma inteligente na pergunta, indica. Nós precisamos qualificar a interlocução com o povo fora dessa exploração do deixa que eu chuto, do caudilismo, né, do salvador da pátria, para dizer, olha, meu irmão, está aqui o país que nós somos, está aqui o país que você sonha que ser, a transição desse país que somos para aquele custa tanto, e esse dinheiro nós vamos tirar daqui e da acolá. Quando a gente for tirar daqui e da acolá, eles vão gemer, vão espernear, vão gritar, e você tem que vir em meu socorro. Aí você redesenha
a estrutura e a interlocução com o povo. Tem muita ingenuidade nesse raciocínio, muita gente me diz que sim. Mas o que eu acho é que não vale a pena ser presidente do Brasil se não for em cima desse movimento de opinião. As pessoas sabendo o que vai acontecer, quais são os conflitos, né, prevenir esses conflitos e, quando chegar lá, mostrar que está procurando fazer aquilo que prometeu na véspera da eleição. Aí você não se desmoraliza, como se desmoralizou o Sarney, desmoralizou o Collor, desmoralizou o Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganhou eleição nacional, se desmoralizou o lulopetismo com o Lula na cadeia e a Dilma de pedida. Essa é a história real do Brasil, as políticas retóricas as mais diversas, todos com a mesma política econômica no que interessa, todos enganando a população, todos quebrando o país, todos indo para o desastre político. Ciro Gomes, não temos palavras para agradecer a sua brilhante, como sempre, né? Suas entrevistas são sempre incríveis, viu, Ciro? Obrigado, Marcelo. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua agenda. A gente sabe que você está sempre correndo aí. Agradeço de novo ao Vicente Gioielli pela parceria. Agradeço a você, Vicente. Tá bom? Se Mas quiser, só uma mensagem, agradecendo a vocês, pode se você falar. me permitir. As eleições municipais agora são uma ocasião importante, preciosa, em que o nosso voto pode e deve valer por dois. Primeiro, votar em prefeito, sem zoada, sem barulho, sem paixão, votar em prefeito ou prefeita que se preocupe em oferecer soluções para o fim do socorro emergencial, para vacinação, para salvar o ano letivo dos alunos. E, se puder combinar no mesmo voto, né, criar um caminho que, ao denunciar as loucuras do Bolsonaro, não leve o Brasil de volta ao passado da tragédia petista, aí está a segunda razão de um bom voto. Criar um novo caminho para o Brasil superar essa tragédia. Legal. Ô, Ciro, obrigado, viu? Um abraço grande. Venha mais vezes ao programa, por favor. Com muito prazer. Tá bom. Obrigado mais uma vez. Foi Ciro Gomes, aqui em A Grande Verdade na Energia 97. Gostaram da entrevista, pessoal? Formidável.